e um aplicativo em apenas alguns minutos usando o Gemini dentro do Google AI Studio. Já está feitinho aqui, eu vou mostrar todos os detalhes. Antes de começar esse vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal que ajuda bastante aqui. Ou vamos testar. Então, fala pessoal, então vamos lá, vamos ver como eu já fiz um site, já fiz um aplicativo, já deixei as prompts prontas. Eu vou mostrar o que foi que eu pedi, o que você poderia pedir diferente. Eu fiz uma coisa bem tranquila, bem fácil, tá? Eu vou mostrar aqui o caminho passo a passo de tudo que eu fiz aqui dentro do Google AI Studio, que todo mundo sabe que é o Gemini, que é a IA do Google, tá? Que é a LLM do Google, que basicamente faz tudo relacionado às IAs que estão disponíveis nos mecanismos Google, e entre outras coisas aqui, tá? Então aqui, do AI Studio, já fiz um outro vídeo no canal sobre isso, mas depois eu vou fazer mais quebrado, tá? Você pode criar vídeo com o VO3, você pode criar imagens com Nano Banana, você pode fazer texto, transformar texto em áudio com Gemini, entre mais outras coisas aqui. Mas aqui o que eu basicamente fiz, eu vim aqui em Build AI App, tá? E aí eu coloquei para criar um app dentro aqui. Por que eu escolhi esse? Porque ele já sai com uma prompt pré-pronta para você poder desenvolver um aplicativo, caso você queira, ou uma página de site. Então vai sair a programação efetivamente do site. Se tiver Java, vai sair Java. Se tiver, sei lá, tipo JavaScript, vai ter a parte do JavaScript e assim sucessivamente, tá bom? Então assim, tem todos esses pormenores aqui que já sai bonitinho para vocês, tá? Eu vou mostrar o que foi que eu fiz e eu vou mostrar o que foi o que eu que voltou para mim, tá bom? Então assim, basicamente antes de você fazer, você pode escolher o modelo do Gemini que você quer. Você tem o 2.5, o 3 Pro View, Gemini Flash Preview, tal. Eu fui no 2.5 Flash mesmo, tá? Que é o mais simplista e que o Gemini está disponível aqui, só para eu vou demonstrar para vocês. Então eu vou voltar aqui, tá? E aqui já estão as coisas que eu fiz, tá? Eu vou colocar aqui em build, tá? E vou primeiro mostrar o app que eu pedi para fazer e que está feito aqui. Eu pedi para ele criar, eu vou mostrar aqui para vocês a prompt que eu fiz, tá? E aqui quando você faz dentro do AI de app, né? Eu vou até subir aqui um pouco na prompt, tá? Basicamente, o que ele faz? Aparece preview, como se fosse o front-end, né? E o código, tá? A codificação. Então, os botões, todos os detalhes. Se você quiser copiar esse código completo, você pode fazer isso, tá? Você pode vir aqui e copiar cada aba aqui, né? De todos os detalhes aqui, das importações, dos componentes, da interface, todos os detalhes do HTML, blá blá blá, etc e tal. Se você quiser ver só a prévia, dá para você fazer também. Então, todas as etapas aqui, ó, botões, o index, tá tudo aqui. Mas o que eu pedi para ele, tá? Eu pedi uma prompt, vamos colocar aqui, simples, mas não tão simples assim, levando em consideração que, tipo, você poderia pedir uma prompt muito mais robusta e que deveria ser isso, tá? Se você for efetivamente querer fazer um aplicativo, tá bom? Mas eu vou mostrar aqui todos os detalhes para vocês. Então eu pedi para ele criar um aplicativo com uma interface minimalista, com tela de registro e banco de dados. Por que eu falei registro e banco de dados? Porque se eu estou criando um aplicativo, vamos supor que eu quisesse publicar esse aplicativo mesmo, tá? Eu vou querer, tipo, sei lá, eu quero que as pessoas se registrem no aplicativo e segure esse registro dessas pessoas. Então eu pedi para ele criar a página de registro e o banco de dados também. Fechado? Para o usuário se cadastrar e poder controlar suas finanças e investimentos. Aí eu coloquei, esse aplicativo deve conter um dash mostrando as despesas e receitas e indicar alguns potenciais de economia. Fora isso, poderia ter a possibilidade de integrações de API com bancos e corretoras. Por que eu falei isso daqui? Tá bom? Porque assim, é um aplicativo que eu pedi para ele criar, basicamente para você poder controlar suas finanças. Não tem um grande segredo nisso, tá? Então, quanto que eu ganho, quanto que eu gasto, e você colocar lá. E aí eu pedi para ele colocar uma API com bancos e corretoras, dessa disponibilidade, porque eu pensei numa coisa assim, o cara tem conta no banco X, e ele foi lá e gastou no débito, no crédito, sei lá o que, X reais. Já, automaticamente, se ele já tiver API, já contabiliza que vai ter essa despesa para ele, tá? Ou que entrar o dinheiro, ou que sair esse dinheiro. Mas vamos lá, porque ele me deu, ele fez todos os metadados em JSON, HTML, tá vendo? Tudo feito aqui, em todos os detalhes. Ele fez a análise completa, tá? E aí eu vou mostrar o aplicativo antes de eu colocar o resto da prompt aqui que eu falei para vocês. Então vou colocar aqui qualquer senha, tá?
Ó, ele não deixou fazer aqui. Então vou registrar, ó, vou colocar na página de registro, vou colocar o e-mail meu aqui, ó, bruno.sutera@hotmail.com. Nome do usuário, perdão, Bsutero. É o nome do usuário primeiro que eu pedi. Vamos colocar o @hotmail. A senha pode ser qualquer uma aqui, pessoal. Só vou colocar uma senha qualquer. Porque eu não pedi validação nem nada do gênero. Aí já entra uma parte que você. Ó, ele carrega, puxou aqui. Então, assim, eu deixei o nome. Eu não coloquei o nome do aplicativo na prompt, poderia ter colocado. Poderia pedir para ele criar um logo. Ah, cria um logo para mim com a tela azul, com não sei o que, X, tanto faz. Eu poderia ter colocado a tela de cadastro ali, né? Uh, numa outra cor, que sem ser o azul, poderia ser preto, poderia ser vermelho, ou seja lá o que for, né? Poderia pedir outros dados para cadastro. Tudo isso daqui você tem que mandar na prompt. Eu mandei a prompt que basicamente foi isso, tá? Cria uma tela de cadastro, cria um banco de dados, mostra a despesa e receita das pessoas e cria uma API basicamente com os bancos. Foi isso que eu pedi. Mas se você tem efetivamente um interesse em fazer isso, publicar um aplicativo, não necessariamente de finanças, mas de outra coisa que você queira, então você pode fazer, só que aí você tem que pedir isso de uma forma muito mais elaborada. Por isso você tem que tomar cuidado com a prompt, tá bom? Então aqui eu loguei, ele está dando um total de receita, total de despesa, balanço líquido, tal, etc. E a dica de economia que eu coloquei aqui, ó, se ele clicar, já até gerou para mim, ó. Deixa eu pegar aqui, ele está carregando as dicas, deixa eu ver se ele vai colocar aqui. Colocou. Cria um orçamento mensal detalhado para rastrear. Ele colocou uma dica qualquer. Tá? Tá zerado porque eu não coloquei nada aqui ainda. Então, assim, se, vamos supor, tá? Eu vou colocar manualmente os dados aqui só para vocês poderem ver, para ele fazer o cálculo automático aqui, esse aplicativo para vocês. Então, fiz tudo isso com o IA, você viu? Eu coloquei só aqui isso aqui, ó. Que tá escrito, ele gerou tudo isso aqui. Então, assim, daria para pedir ele super mais elaborado, mas tudo bem. Então, eu vou pegar aqui em transações, tá? Vou colocar aqui, ó. Eu tive uma despesa, vou colocar aqui, com, sei lá, educação, no valor de. Está um valor aqui, tá? 5 mil. 4 mil. 4 mil, beleza. Qual data que foi essa despesa? Foi lá, 1/5/26, ó, ele já gerou até um calendário para mim, bem maneiro. Então, assim, esse 1/5 tá invertido, tá, pessoal? Tipo, é 5/1, é porque tá no formato em inglês. Esse é um ponto importante. Se você for trabalhar com isso, pede para ele manter. Eu poderia pegar essa mesma prompt e falar assim, tá perfeito, troca para mim o campo da data para português. Aí ele vai trocar aqui 5/1 em vez de 1/5, tá? Mas vou pegar um exemplo aqui. Dia 5/1, pode ser, tanto faz. Eu poderia fazer uma descrição aqui. Então, beleza, tive uma despesa de 4 mil, certo? Adicionei a transação. E vou colocar aqui, sei lá, eu recebi o salário. Tive uma receita, salário, freelancer, venda, investimento. Ele colocou uma categoria de receita. Eu poderia colocar outras categorias? Poderia colocar. Ele colocou umas porque ele achou que deveria. Mas beleza, vamos colocar um salário, CLT aqui. E eu recebi 7 mil. Só para ele fazer uma conta, tá? Vou adicionar a transação. Beleza, então no dashboard, ó, ele já faz toda a conta para mim, ó. Eu tive 7 mil de receita, tive 4 mil de despesa, ó, só coloquei os dados lá. Ele já fez a conta para mim e gerou um gráfico para mim, ó. Teve 4 mil de educação, tá vendo? Então, eu vou colocar uma outra despesa aqui, ó, distribuição de despesa por categoria, que eu coloquei educação. Só para mudar aquele gráfico, só para vocês poderem ver. Vou colocar uma despesa que eu tive aqui com, sei lá, conta de luz, tanto faz, X, tô pegando aqui, tá? Vou por R$ 500, vou por R$ 500. Beleza. Aqui, se eu quisesse colocar conta de luz, dá pra pôr. Eu vou colocar na próxima observação. Saúde, eu tive mais R$ 1.000. Tô chutando aqui. Eu vou colocar aqui, convênio. Vamos ver. Só pra exemplificar, tá, pessoal? Vamos ver o que ele vai dar no meu dashboard aqui, ó. Então, aqui eu tive 7 mil de receita, que entrou, 5.500 de despesa, o balanço líquido sobraram R$ 1.500 positivos para mim. E aqui ele faz a corte, ó. Eu tive isso de conta, tive isso de saúde, tal, etc. e afins, tá? Se você quiser, dá para você colocar o mouse em cima e clicar. Tudo isso eu fiz com a IA, no Gemini aqui do Google para vocês. Então, esse seria um aplicativo que eu poderia fazer. Aí, investimentos, vamos colocar aqui, ó, nome do investimento, Tesouro Selic, tal. Vou colocar aqui CDB, qualquer coisa aqui, tá? Renda fixa, eu coloquei R$ 1.000. Eu coloquei o valor inicial de R$ 1.000, o valor atual tá de. Vou pegar, já deixei CDB há bastante tempo, tá R$ 1.200. Tô chutando aqui, tá? Data da compra, pá, beleza, adicionar investimento. Vou quebrar os investimentos para ele também quebrar o dash dos investimentos, só para mostrar para vocês, tá? Então vou pegar aqui que eu também coloquei mais R$ 2.000 em renda variável, fundo imobiliário, sei lá, qualquer coisa aqui. Opa, fundo
Eu vou chamar de FII, tá? Para ficar mais fácil. Valor inicial 2.000 e hoje em dia tira 2.400, sei lá, tô chutando aqui qualquer coisa, tá? E aqui embaixo, ó, ele vai fazendo, ó. Ele já fez o cálculo da rentabilidade aqui para mim, tá? Não, nos investimentos, ó, ele tá fazendo o cálculo da rentabilidade já para mim aqui. Opa, só um segundo que parou aqui. Aí, beleza. Então, ele já tá fazendo o cálculo da rentabilidade aqui. Eu coloquei números aleatórios na minha cabeça, tá? Beleza. Se eu vier aqui no dashboard, né? Eu tenho o dashboard financeiro e eu tenho. Aqui eu tô vendo despesa e receita, mas os investimentos estariam aqui. Eu poderia chegar para ele e falar assim: faz um dash dos investimentos também, para ele fazer a quebra dos investimentos desse mesmo estilo aqui nesse gráfico de pizza. Dá para fazer? Dá para fazer. Basicamente, como funcionam essas IAs, tanto do Google quanto qualquer outra? Você vai criando as prompts e vai ajustando. Então, ele me deu esse resultado. Eu não pedi ajuste, mas pode ir pedindo, né? Enfim. E aqui as integrações que eu pedi de API dos bancos. Lembra que eu falei que eu coloquei aqui, ó, essa parte aqui. Fora isso, poderia ter a possibilidade de integrações de API com bancos e corretoras. Ele colocou aqui, ó, banco em breve, corretora, cartão, papapá, etc. e afins, tá? Então, ele poderia pegar essa parte aqui e basicamente fazer as APIs de integração aqui que você poderia disponibilizar, tá? Aí a API envolve uma parte mais técnica. Se você quiser, você pode perguntar para o próprio Gemini como eu faço, como eu crio uma API de integração com todos os bancos. Aí ele vai fazer para você, cartão de crédito, corretora, tal e etc. Tá bom? Então tá feito aqui todos os detalhes. Aí, depois disso tudo, o que eu perguntei para ele? Eu peguei aqui, tá? Mostrei os detalhes desse aplicativo e coloquei aqui, ó. A próxima pergunta. Quais seriam os próximos passos para subir na Google Play Store? Por quê? Ele gerou a interface do aplicativo e o código. Se eu vier aqui no código, tem o código do aplicativo todo aqui, todas as abas possíveis, tá? Tá bom, mas ele não está publicado, ele não é um aplicativo publicado. Então, como eu faço? Para subir esse aplicativo FinanceWise na Google Play, você precisaria transformá-lo em um formato de Android. Aí vai falar tudo o que você precisa aqui, ó. Primeiro passo, manifesto do aplicativo web, tal. Aí beleza, você precisa colocar esse PWA, TWA, JSON, tá vendo? Todos os detalhes aqui, ó, tá? Adicionar a tag, não. Serviço, ativar o ícone, verificação de ativos digitais, ferramenta para gerar APK, criar um novo aplicativo. Depois disso tudo, ó, você vai publicar. Então você precisa, tipo, tem toda a parte técnica do aplicativo depois de tudo isso. Você precisa fazer o PWA, TWA, enfim, tá? Mas aí essa parte entra numa segunda etapa. E aí o que eu acho, tá? Aí é uma opinião do Bruno, não estou falando aqui do Gemini. Se você fizer o aplicativo, cada interface do jeito que você quer, você depois procura um especialista disso para poder subir esse troço aqui, tá? Então estou sendo bem sincero, caso você queira. Aplicativo é mais complexo do que um site. O site é mais fácil, né? Mas o aplicativo é um pouco mais complexo, tem que te registrar e um monte de outras coisas, tá bom? Então aqui estaria o aplicativo e tem todos os detalhes, ó. Até depois que você colocar na App Store, vai colocar o novo aplicativo, vai subir, blá, blá, blá. Mas antes de subir a App Store, você precisa colocar a APK, tem um monte de coisa ali que você precisa fazer, tá bom? Então, ficou feito o meu app aqui. Se você quiser publicar, depois você procura uma ajuda especializada só para a publicação. Não precisa desenvolver mais, você desenvolveu, tá bom? E aí, vamos para o site. Site de mídia paga. Aqui eu pedi para ele criar um site. Site é mais fácil da gente subir, porque se você tiver um WordPress, você vai pegar o código, copiar e colar, tá? Tô sendo bem sincero, é bem mais fácil. Um exemplo do WordPress, mas tem outros criadores de site e hospedagens e afins, tá bom? E aqui eu falei para ele, eu usei a mesma premissa do aplicativo, tá? Desculpa a coceira no olho, mas eu falei para ele a mesma coisa. Cria um site para divulgar um serviço de consultoria em marketing, mais especificamente em mídia paga, com uma aba de proteção de dados, uma aba de foco em e-mail para contato, os detalhes para contato, de detalhes, deixa uma página dentro do site com um formulário, tá? Eu até coloquei um erro de português aqui, mas ele entendeu. Eu tava digitando rápido, não vi, desculpe. Deixa uma página dentro do site com um formulário de leads para contato. E dentro desse formulário eu quero nome, e-mail, telefone e colocar uma pergunta de múltipla escolha com lista suspensa. Ó, coloquei coisa assim: qual é o melhor horário para contato? Se é manhã, tarde ou noite, tá bom? Então vamos ver o que ele fez aqui para mim. Tá? Então esse daqui, ele fez aqui é site, não é aplicativo, é site, tá? Vocês podem ver que é diferente o código, ó, tá vendo? O código já tem um index, o index não tá mais HTML, esse principal, né, no geral. Não tem JSON, então, tipo assim, porque aí já não é mais app, então a codificação é diferente, tá bom? Então, vou simplificar aqui.
O código está aqui se você quiser copiar e colar cada uma das abas, migrar e tal, etc. E aí, quando eu falo copiar e colar, você não precisa copiar e colar. Você pode fazer o download do app todo aqui, ó. Tá vendo? É mais fácil você fazer aqui, ó. Site mídia paga, ele vai zipar todas essas coisas aqui. Eu vou pegar aqui só para mostrar para vocês, tá, pessoal? Tá vendo? Ó? O Kitmore, os componentes, blá blá blá, tá vendo? Você pode vir aqui. Eu tô pegando, falando de copiar e colar, mas isso serve pro app ou serve pro site, tá bom? Mas vamos ver a prévia que eu quero mostrar para vocês o front-end como ficou, tá? E aqui vamos ver o que eu pedi, vamos ver o que ele me trouxe de volta. Eu coloquei para ele fazer um site de consultoria em mídia paga, ele digitou tudo isso aqui, transforme sua presença online com mídia, não sei o que, fale conosco e comece agora. Essa aba de serviços em mídia paga, Google Ads, Meta Ads e otimização de campanhas, eu não pedi isso, ele fez de bom grado, mas eu gostei, sendo bem sincero, tá? Porque ele escolheu nossa consultoria, tal, prontos para vender seu negócio, aqui tem o rodapé, tudo bem bonitinho, bem redondinho, certinho. E aí, vamos pegar os detalhes do que eu mandei na prompt pra gente checar. As abas. Eu pedi uma aba de proteção de dados. Ele criou a minha política de proteção de dados. Ó. Na consultoria de mídia paga, ele considerou que o nome da minha empresa é consultoria de mídia paga. Porque eu também não coloquei o nome da empresa. Eu colocava, considera o nome da empresa, sei lá, vamos testar Inc. Aí ele vai colocar isso, entendeu? Beleza. Coleta de dados pessoais, ele colocou um LGPD, né, uma política ali de LGPD pré-pronta para mim. A aba de contato, o e-mail também, como eu não coloquei o e-mail, se eu quisesse consertar isso aqui, bastaria eu pegar a prompt já feito e falar assim, olha, o site está ótimo. Na aba de contato, você pode trocar o e-mail contato por XYZ? Ele vai fazer, tá bom? Então, você pode fazer dessa maneira. E o formulário de lead, ó, tá vendo? Nome completo, telefone, foi o que eu pedi aqui, ó. Vou bater um por um, ó. Nome, e-mail, telefone. E a pergunta de múltipla escolha para contato, ó. Tá aqui. Manhã, tarde e noite. Lista suspensa, múltipla escolha. Show de bola, ele pode mandar ou enviar mensagem. Como é uma formulário de captação de lead, esse call to action aqui, né, que é esse botão, ficou meio estranho de enviar mensagem. Mas o que você pode fazer é falar assim, solicitar o contato, você pode trocar. Depois falar assim, eu vou trocar esse daqui por solicitar o contato. Ou você pode pedir para a prompt fazer isso, falar, ó, na aba, fale conosco, troca lá o enviar mensagem por solicitar contato. Ou você pode vir aqui no código e fazer por conta própria. Aqui no lead form deve ter algum detalhe aqui do componente, ó. Tá vendo? Eu preciso achar aqui, tá? Deixa eu ver aqui. Mais fácil, ó. Qual que eu falei? Mensagem, né? Mensagem. Esqueci o que tá escrito lá, perdão, pessoal. O que ele foi no final? Enviar mensagem. Então vamos ver aqui, ó. Lead form. Tem que ser aqui dentro, né? Ó, mensagem, ó. Beleza. Se eu vier aqui, eu poderia trocar direto no código. Ó. É que eu vou simplificar, tá, pessoal? Mas vamos lá, se eu consigo. Vamos ver se ele já ajeita aqui. Solicitar contato, tá? Beleza. É só um texto, né? Vamos ver aqui se ele trocou. Ele vai atualizar. Atualizou, tá vendo? Já troquei lá no código, ó. Pronto, solicitar contato. Tá bom? Então, beleza. Achei aqui. Se você quiser fazer assim, fica a seu critério. Se você quiser pedir para a prompt do lado esquerdo fazer para você, também ela pode fazer, tá bom? Se você não tem muita noção de programação, saber onde procurar as coisas, não há um problema. E aí, lá embaixo, depois disso tudo, eu fiz a mesma pergunta. Para publicar esse site da consultoria de mídia paga, quais seriam os próximos passos para publicar o site? Foi o que eu perguntei. Ele está pedindo aqui para você construir a aplicação de produção, né? E escolher um serviço de hospedagem. Ponto, acabou. Aqui ele usou o GitHub, Netlify, Firebase, AWS, que é a Amazon, não sei o quê. Né? Cara, assim, no geral, tem a implementação manual também. Se você tiver um WordPress, você pode fazer. Ah, eu tenho uma hospedagem lá do HostGator, dá para fazer também. Mas se você quiser, você poderia fazer uma prompt um pouco melhor do que eu fiz aqui. Então vamos supor que você queira fazer no WordPress. Quais são os próximos passos para publicar o site no WordPress? Só coloca a palavra aqui no WordPress, ele vai falar para você específico do WordPress. E assim sucessivamente, tá bom? Então, tá tudo bonitinho, legalzinho. Gostei, quero fazer o download, dá para fazer. Quero salvar direto no GitHub, dá para fazer. Quero salvar o app, né? Nesse caso aqui, ele tá chamando de app, é o site, mas também dá para fazer isso pro app. Tudo que eu tô mostrando aqui serve pro site, pro app, para tudo. Copiar o app, abrir aqui tem o histórico, né, de alterações, salvar no GitHub, fazer o deploy do app, tá? Deploy, mas não é um deploy, né? Então só para deixar claro para você, compartilhar
e ver a API para você poder fazer todos os detalhes. Cara, é bem legal, funcionou bem. Eu fiz isso aqui basicamente em 2 ou 3 minutos, tá? Mas se você quiser, se você for fazer mesmo para valer um site, uma página de captura de lead, qualquer coisa assim, eu criar um site tudo com SA, né, com Gemini aqui, todos os detalhes. Olha, eu sugiro fortemente que você faça uma prompt melhor. Eu fiz uma prompt qualquer. Mas, por exemplo, é basicamente assim: a prompt veio, puta, não gostei da cor azul da consultoria de mídia. Troca a fonte para vermelho. Ele vai trocar. Eu gostaria do campo nome completo maior. Eu gostaria do campo telefone que fosse. Ele respeitasse o limite de X caracteres. Entendeu? E assim sucessivamente. Então, dá para você brincar aqui à vontade, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tem todos os detalhes aqui. Se vocês precisarem das prompts depois, deixa aí nos comentários que eu mando as prompts que eu fiz aqui para vocês. Vocês podem fazer em cima dela uma coisa até melhor, né? Mas que vocês precisarem de ajuda, pode deixar nos comentários. Eu vou responder vocês com o maior prazer. Mais uma vez, agradecer que foi até o final do vídeo. Beijos e fui! Valeu! Are you listening? Damn.